boa noite a todos. Primeiramente, em meu nome e da Camila, quero agradecer o convite da Leila e dos demais membros do Conselho para estar mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês a respeito da alimentação escolar. Agradeço a todos pela presença e também parabenizo, pelo esforço em estar aqui nessa noite, ouvindo um pouquinho do que a gente tem para passar. Então, eu vou dividir com vocês a minha tela para a gente começar a apresentar. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre os desafios e os impactos na nossa qualidade de vida, O que a alimentação escolar traz. Então, a Leila e a Maria Helena já falaram brilhantemente, sobre a alimentação enquanto legislação, os objetivos, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E eu vou dar início pegando um dos objetivos que eu considero muito importante, que é a promoção e recuperação dos hábitos alimentares saudáveis. Por quê? Porque é através de uma alimentação adequada, de uma alimentação saudável, que a gente vai estar prevenindo doenças e desequilíbrios futuros. Então, problemas relacionados ao crescimento, colesterol alto, obesidade, E de que forma a gente faz isso, Como a gente pode trabalhar para prevenir esses desequilíbrios? Traçando ações, de educação alimentar e nutricionais para formar as pessoas, para conscientizar os alunos a ter práticas e fazer escolhas alimentares saudáveis, procurar sempre articular essas ações com a escola, Porque só o nutricionista que visita eventualmente a escola, ou no máximo semanalmente, não consegue essa ação sozinho. Então, é muito importante articular com toda a escola, com todo o público envolvido. E também não faz sentido se a gente não atingir toda a comunidade escolar, porque a família, ela tem um papel muito importante. Então, todo mundo tem que ser trabalhado. A escola, ela é um espaço de ensino-aprendizagem, de convivência, um espaço de desenvolvimento intelectual. E é um território muito importante, que dá para a gente trabalhar muito bem a questão da alimentação saudável, da dimensão que ela tem, dessa questão de estar trabalhando a manutenção da saúde, a prevenção das doenças entre os escolares, Mas é preciso que a gente alinhe sempre os padrões da escola com os padrões de casa. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue entender o que acontece com uma criança na escola relacionado à alimentação, por exemplo, uma criança com dificuldade de aceitação, uma criança que passa um período longo na escola e não quer provar nenhum alimento. Então, se a gente não alinhar com os padrões de casa, e a escola não procurar saber o que está acontecendo, a gente não consegue caminhar com isso, Então, escola e casa têm que caminhar junto. É resgatando o que acontece na casa da criança que a gente consegue entender o que ela traz para o contexto da escola. Então, a gente tem que estar envolvendo a família, E não tem uma fórmula pronta para a gente fazer isso, Porque cada comunidade é única, tem o seu perfil, mas a gente dá sugestões no dia a dia, ou mesmo aqui a gente pode pontuar algumas coisas, e que podem ser trabalhadas de acordo com a faixa etária que a escola atende. Por exemplo, a gente pode trabalhar a apresentação do cardápio, Então, a gente tem visto muito nas escolas de educação infantil a apresentação para as crianças do alimento na forma in natura, Então, dos alimentos que compõem o cardápio antes de ir para a panela, apresentar para a criança a alimentação que está sendo oferecida antes mesmo dela provar, falando sobre os ingredientes, falando sobre vitaminas, minerais, trazendo a família para conhecer a rotina da escola,
né? Entender o porquê do horário, o porquê das regras, né? Porque a gente vive em comunidade. Levar a família até mesmo para conhecer a cozinha da escola, levar os alunos para conhecer a cozinha da escola, né? Para entender como essa refeição é feita, trazer os pais para experimentarem a alimentação quando o problema da não aceitação persistir por muito tempo. A gente pode trabalhar também as informações num âmbito bem diversificado, sobre alimentos crus, cozidos, a importância de provar os alimentos, né? Sobre saúde relacionada com alimentação, sobre autoestima, sobre imagem, são temas que dá para a gente trabalhar com os adolescentes, né? E por aí vai, a gente tem uma série de sugestões. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem um material bem legal, chama Caderno de Atividades para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável na Educação Infantil. Então, é um guia, né, que pode ser usado a nível nacional, está lá disponível para download, e que ensina uma série de atividades para a gente trabalhar a alimentação com as crianças no âmbito escolar. E a família, né? A família, como eu falei, tem um papel muito importante na promoção da alimentação saudável, né? A família, ela serve como exemplo para a criança. De uma forma natural, as crianças já têm os pais, né? Como um exemplo do que é correto. O adulto passa para ela segurança, passa conforto, né? Então, é muito importante a gente conscientizar a família, né? Mostrar para a família a importância do papel que a escola desenvolve relacionado à alimentação, né? E a família precisa receber muita informação. A família é um referencial de alimentação para a criança, né? Na maioria das vezes, digamos, é em casa que ela vê chegar o alimento, que ela vê onde é comprado, como prepara, como se organiza a refeição, né? Pelo menos é a forma como deveria acontecer, porque este é o papel da família, tá? Mas aí, né, veio a pandemia e a gente passou a ter uma série de dificuldades, né, depois da retomada das aulas. Então, na pandemia, pelo coronavírus, a gente teve esse interrompimento das atividades escolares, né? As pessoas ficaram em isolamento, as crianças e as demais não interagiram, né, com outras pessoas. Houve muita exposição aos eletrônicos, sem atividade física, principalmente nossas crianças e adolescentes. E tudo isso, né, trouxe reflexos que a gente está colhendo agora, né, digamos, no retorno das aulas. A gente tem, a queixa é muito comum em todas as escolas, por exemplo, da não aceitação da alimentação, né? Então, nós veremos que isso é um reflexo, sim, da pandemia. A pandemia, então, afetou os problemas de saúde que já existiam e agravou, né, problemas como depressão, ansiedade, e isso contribuiu para o ganho de peso. Então, houve uma diminuição da atividade física, as pessoas ficaram expostas a telas por mais tempo, seja em função do trabalho em home office, ou as crianças também com aulas online e ocupando o tempo vago com o computador, com videogame, filmes, etc. Isso levou ao sedentarismo, né? E, consequentemente, um ganho de peso em toda a população de forma geral. Então, aqui eu trouxe uns dados do CISVAN, né, do Ministério da Saúde, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Aqui a faixa etária de 0 a 5 anos. Então, se a gente observar em 2009 para 2022, a gente teve aumento. Esses dados de 2022 são os dados que foram registrados no sistema até agora, o dia 20, quando foram coletados os dados, tá? Então, a gente vê que houve, sim, um aumento de peso nessa faixa etária,
De 5 a 10 anos também, aqui já foi um aumento mais significativo, né? De 10% das crianças registradas no sistema em 2019, passou para 13% crianças acima do peso para a idade. Os adolescentes, nós também observamos isso, né? Então, houve um aumento do grau de obesidade e um aumento do grau de obesidade grave. E nos adultos também, tá? Então, houve um aumento de sobrepeso, um significativo aumento da obesidade, grau 1, grau 2 e do grau 3. Então, esses são alguns dos reflexos da pandemia no estado nutricional da nossa população. E aí também a gente teve outros reflexos que a gente vivencia mais na escola, como, por exemplo, um retrocesso ou uma menor evolução da autonomia nas crianças. Por exemplo, crianças de 2 anos, maiores de 2 anos, que já têm desenvolvimento para comerem sozinhas, né, se alimentarem sozinhas, não fazem isso, não fizeram isso durante esse ano, porque durante a pandemia, numa tentativa de acerto, né, dos pais ou dos cuidadores em fazer com que essa criança se alimentasse, serviam na boca. Então a criança, nós tivemos vários casos de crianças esse ano que não comiam na escola porque estavam acostumadas a receber alimentação na boca. E a escola trabalha a questão da autonomia, então a criança precisa, né, para o desenvolvimento dela se alimentar sozinha. Na pandemia também a gente viu que as pessoas tiveram bastante alterações de sono, né? Iam dormir mais tarde, acordavam mais tarde. E essas alterações no padrão do sono, elas refletem até nas questões de fome e de saciedade. Então, a autorregulação, que já inicia lá no primeiro ano de vida, na primeira infância, né, foi atrapalhada também. Então, as crianças não tiveram uma rotina e isso refletiu num ganho de peso. A gente viu também que, em função de aumento de grau de ansiedade, de depressão, a comida acabou sendo tratada como um remédio, né, como uma forma de aliviar, uma forma de distrair, de preencher um vazio emocional, né? E isso tudo levou a transtornos, aumento nos transtornos alimentares, crianças mais seletivas, né, porque ficaram expostas a alimentos altamente palatáveis, que são os alimentos ultraprocessados, né, que viciaram o paladar dessas crianças, e isso está refletindo agora em crianças que estão com dificuldades na aceitação da alimentação escolar, que é uma alimentação saudável, que prioriza o uso de alimentos in natura ou minimamente processados. Eu trouxe para vocês, para exemplificar, né, os reflexos da pandemia, um estudo feito pelo Unicef, chamado de Alimentação na Primeira Infância, Conhecimentos, Atitudes e Práticas dos Beneficiários do Bolsa Família. Então, esse estudo, ele fez um mapeamento de crianças menores de 6 anos, né, então crianças na primeira infância atendidas pelo Bolsa Família, verificando o que a pandemia trouxe, né, o que a pandemia causou, né? Então, foram entrevistadas os responsáveis dessas crianças em 21 estados brasileiros. Então, pegou toda a região norte, toda a região nordeste e as principais capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, tá? Então, apesar de um número pequeno, teve uma representação a nível nacional. E o que esse estudo mostrou? Né? Bem o que eu comentei a respeito dos reflexos da pandemia. 80% das famílias
entrevistadas relataram o consumo de alimentos de ultraprocessados pelos filhos no dia anterior à entrevista. Então, alimentos do tipo biscoitos salgados e recheados, bebidas açucaradas, como bebidas lácteas, achocolatados, e justificaram o motivo para a compra desses produtos como sendo 46% em função do sabor. Então, como eu falei, esses ultraprocessados, eles são preparados para viciar o paladar, né? Então, são alimentos mais palatáveis, mais açucarados, com alto teor de gordura, né? Com aditivos químicos que deixam o sabor melhor, né? 24% relataram que o motivo da compra foi em função do preço e 17% em função da praticidade, né? Que é só desembalar, né? Então, produtos ultraprocessados é só desembalar, por isso a praticidade. Com relação à acessibilidade, 64% relatou que faz o uso desses produtos porque moram perto, né, de estabelecimentos que oferecem refeições prontas, 54% moram próximos de lojas de conveniência e só 15% têm acesso às hortas, né? Então, o acesso aí a alimentos in natura ainda dificulta um pouco mais a escolha por alimentos mais saudáveis. Também a falta de informação foi um ponto importante. 48% dos entrevistados não se sentem confiantes para interpretar os rótulos, né? Então, se eles não entendem o que está no rótulo, fica muito mais difícil de escolher alimentos adequados. E apenas 34% têm o hábito de ler, né? Antes da compra, de ler o rótulo antes de escolher o produto. 83% dos entrevistados, então um número muito alto, não considera que os filhos ingeriram esses alimentos numa frequência maior que deveriam. Então, eles consideram o consumo de ultraprocessados normal, digamos assim. Um quarto da amostra relaciona erroneamente os alimentos ultraprocessados à fonte de vitaminas e minerais para os seus filhos. Então, isso se deve muito às propagandas, né, dos alimentos ultraprocessados, que reforçam a suplementação com vitaminas e minerais. E isso leva, né, a pessoas leigas com falta de informação a terem essa visão distorcida do que um produto ultraprocessado fornece. 47% associam pelo menos um alimento processado como parte de uma alimentação saudável, né? Então, isso é sério. E os alimentos ultraprocessados que mais eles relacionaram como sendo saudáveis, né, como sendo alimentos saudáveis, foi o pão de forma, em 47% dos entrevistados, 35% achocolatados e cereais matinais, que são alimentos ricos em açúcares, e 23% em bebidas lácteas ou queijo petit suisse, né, o danoninho, né. Então, mais uma vez, a falta de informação aparecendo aí. E a alimentação escolar, né, como também trata a questão de insegurança alimentar, esse estudo mostrou que 72% das famílias afirmaram que as crianças deixaram de fazer pelo menos uma refeição, né, durante a pandemia, porque não tinha dinheiro para comprar. Antes da pandemia, 54% era o número, hoje 72%, né? Então, realmente, a questão da insegurança alimentar também foi agravada pela pandemia. E aí, a gente vê que os resultados apresentados por essa pesquisa é bem igual ao que acontece mesmo a nível nacional. Então, mais uma vez, eu trouxe os dados do Ministério da Saúde, que apontam não só o consumo de ultraprocessados, mas um hábito muito ruim, que é o hábito de realizar as refeições assistindo à TV,
né? Porque enquanto você assiste a TV, você não presta atenção no que você está comendo, principalmente as crianças, né? Nessa fase aqui, assistir televisão enquanto come, a criança não consegue desenvolver a questão da autorregulação da saciedade, né? Então, isso compromete bastante o estado nutricional da criança. Então, na faixa de 2 a 4 anos, durante a pandemia, aumentou, né? Então, de 2019 para cá, houve um aumento no número de pessoas fazendo refeições em frente à TV, houve um aumento no consumo de ultraprocessados, o consumo de macarrão instantâneo e pacotinhos de salgadinhos não foi expressivo, agora o consumo de bebidas açucaradas aumentou bastante. Na faixa de 5 a 9 anos, o perfil também não foi diferente, tá? Um elevado consumo de ultraprocessados, e aí a gente começa a ver a diminuição do tempo de TV, né? Relacionado à refeição, porque aqui a gente já teve o retorno às aulas, né? Então, 2021, 2022, aí as refeições são realizadas na escola, né? Então, o tempo de TV, de refeição em frente à televisão, diminuiu um pouco. Nos adolescentes, a mesma coisa, mas olha, novamente, o registro do aumento do consumo de ultraprocessados, de bebidas açucaradas, de macarrão instantâneo. Nós temos feito bastante trabalho de educação alimentar e nutricional nas escolas de ensino fundamental do município. E quando a gente questiona as crianças e os adolescentes com relação a preparo de refeições, o que vocês, quem aqui sabe cozinhar, né? Muitos levantam a mão, e aí a gente pergunta, o que você cozinha? Miojo, né? Então isso é muito sério, né? Sabe cozinhar, mas sabe cozinhar o quê? Não sabe cozinhar, ele sabe desembalar e pôr na panela. A mesma coisa nos adultos, né? O aumento dos ultraprocessados e o aumento de bebidas açucaradas. Então, essa pandemia aumentou demais, né? Teve um impacto muito sério nas nossas vidas. E a comida de verdade deixou de ser prioridade, né? Como os números mostram. E a alimentação, ela é um processo vital para que o organismo funcione corretamente. Uma má alimentação vai afetar o desenvolvimento de todas as faixas etárias, né? Que tem uma quantidade específica de nutrientes a ser recebidos. E de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, do Ministério da Saúde, o Brasil está passando por diversas mudanças no padrão de consumo alimentar, como os próprios gráficos nos mostram, né? Então, ao mesmo tempo que a desnutrição, a fome, ainda são problemas no Brasil, a gente vem observando um aumento progressivo dos casos de obesidade, né? Então, mais uma vez, reforça, né, esses dados reforçam a importância da educação nutricional, alimentar e nutricional inseridas no ambiente escolar, né? Porque a escola tem um papel muito importante nessa promoção da alimentação saudável, no desenvolvimento dos hábitos alimentares, né? A escola, ela atinge uma grande parcela da população, o tempo de permanência dos alunos na escola é longo, né? Alguns alunos, em algumas escolas, fazem até 4 refeições por dia durante 5 dias na semana. Então, está mais que claro que é um espaço muito propício para a gente trabalhar a questão da alimentação. E aí, o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é coerente com essa comida de verdade, né? E ele tem como objetivo proteger os alunos através do fornecimento dessa alimentação adequada. Então, nós temos noção da nossa responsabilidade,
né, em oferecer uma alimentação saudável para que não impacte negativamente na saúde dos nossos estudantes, né, do desenvolvimento dos nossos alunos, seja cognitivo, seja emocional, né? A alimentação, a gente tem consciência disso, que desde a primeira infância, né, desde a introdução da alimentação complementar, ela tem que estar correta, né? Ela tem que assegurar todos os nutrientes para um bom desenvolvimento. E um fator importante na alimentação escolar é a questão da aceitação dos cardápios, né? A aceitação dessa alimentação oferecida pelos alunos. E isso é até um ponto crítico, né? Porque nem sempre os alunos aceitam bem a alimentação saudável que é oferecida. Então, para melhorar essa aceitação da alimentação, né, principalmente na educação infantil, que é onde tudo se inicia, onde a criança está aprendendo os hábitos alimentares saudáveis, né? Porque aí na adolescência eles têm consciência do que é saudável, mas ele passa a fazer suas próprias escolhas, né? Então, essa aceitação precisa ser trabalhada, né? Uma forma de trabalhar, então, é estar inserindo na proposta pedagógica da escola, né? Tá trabalhando constantemente a questão dos hábitos alimentares, discutindo os valores da alimentação, tanto cultural como social, como afetivo, a importância da alimentação para o desenvolvimento do aluno, né? Para o desenvolvimento da autonomia. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Para correr atrás do prejuízo, né? Que a pandemia nos trouxe. E aí a gente tem uma série de obstáculos, né? Para atingir esse objetivo de melhorar a aceitação da alimentação saudável. Obstáculos do tipo a informação, a oferta dos alimentos, o custo, habilidades culinárias, a publicidade, o tempo, né, para preparo de refeições. Então, a superação desses obstáculos vai depender muito da natureza deles, do recurso que a pessoa vai apresentar para superá-los, né, do próprio ambiente onde ela vive. Alguns obstáculos podem ser removidos facilmente, mas outros requer da gente um pouco mais de persistência, né? E também a remoção desses obstáculos vai depender muito da reflexão que as pessoas fazem com relação à alimentação, né? Que importância ela tem para as suas vidas, que importância tem para a vida de seus familiares, de seus filhos, né? Então, tudo isso vai influenciar. E aí um dos obstáculos, então, é a questão da informação, né? Hoje a gente tem muito acesso, né, e muitas informações sobre alimentação, só que nem todas as fontes são confiáveis, né? É crescente o número de matérias que a gente tem sobre alimentação, sobre saúde, na TV, na internet, né, recomendando sobre alimentações, sobre dietas a serem seguidas, né? Muitas dessas recomendações induzem ao modismo, principalmente entre os nossos adolescentes. Muitas informações depreciam, né, os alimentos saudáveis e as práticas alimentares tradicionais. A alimentação muitas vezes é confundida com dieta para emagrecer, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que lê e qual é a fonte disso, né? Não é todo mundo que escreve, que fala sobre alimentação, estudou para isso, né? Tem um conhecimento. Então, sempre checar a questão das fontes. A questão da oferta, né? Hoje, os alimentos ultraprocessados, eles são encontrados em toda parte, né? Sempre acompanhados de brindes, de promoções, enquanto os alimentos in natura
nem sempre são comercializados em locais próximos da casa da gente, como a própria pesquisa mostrou, né? Que o acesso é mais difícil. Os alimentos ultraprocessados, hoje, a gente encontra em inúmeros pontos de venda e em locais com grandes circulações de pessoas e que antes a gente não via. Por exemplo, alimentos em farmácia, em bancas de jornais, em, é, em posto de gasolina, né? Em hospitais, tem até aquelas máquinas de alimentos. Então, em todos os cantos que a gente olha hoje, tem venda de alimento ultraprocessado. Ele é vendido também por ambulantes, inclusive nas calçadas de escolas. Tá? Outro dia, infelizmente, eu presenciei uma situação muito ruim, né? A gente fez em um dia um trabalho muito legal com os alunos de uma EMF, todas as salas receberam orientação sobre alimentação saudável, fizemos a exposição da quantidade de açúcar, sal dos alimentos industrializados, e no dia seguinte, quando eu passei na porta da escola, bem no horário da saída, tinha um ambulante vendendo o quê? Doces, balas, chicletes. Então, isso é muito sério, né? Mais uma vez a gente enxergar além do que acontece dentro do espaço da escola, né? Porque a oferta dos alimentos industrializados estão em todas as partes. Né? Nos supermercados, por exemplo, os alimentos in natura, eles dividem os espaços com os ultraprocessados, né? E ficam em desvantagem muitas vezes, porque os refrigerantes, as guloseimas são sempre muito coloridos, com muita propaganda, muita promoção. Então, a oferta desse tipo de alimento é muito grande. Aí a gente tem o outro obstáculo, que é o custo, né? E o que a gente ouve falar muito é que o custo de uma alimentação em alimentos in natura é caro. Mas os estudos, as pesquisas mostram que no Brasil ainda é menor o preço de uma alimentação in natura, né? Que a gente tem uma impressão errônea de que uma alimentação saudável ela é cara, tá? Ah, ela é cara a gente considera cara por quê? Porque quando a gente pega o preço de frutas, legumes e verduras separadamente, a gente vê que o preço é alto. Só que a gente não come só isso, a gente sempre associa legumes, verduras com outros alimentos, com arroz, com feijão, com outros carboidratos, tubérculos, né? Então o preço disso se dilui. Né? E a vantagem de uma alimentação in natura, sem dúvida, é muito maior do que uma alimentação formada de alimentos ultraprocessados. Né? Então, esse levantamento aqui a Camila fez para a gente em abril e a gente tem apresentado bastante para os pais, né? Como forma de abrir os olhos mesmo, né? De colocar na ponta do lápis. Então, quando a gente pega o preço de um alimento, de um refrigerante de 2 litros, essa pesquisa foi feita na internet, tá? E um pacote de bisnaguinha vai dar um total em torno de R$ 18. E o que eu consigo comprar com R$ 18? Eu consigo comprar alimentos para o consumo de 4 dias de um adulto, porque a recomendação diária é de 400 gramas por dia, tá? Então dá para eu comprar muita coisa. E para as crianças, por exemplo? Olha o preço de uma bebida instantânea com uma bandeja de Danone, mais um pacote de bolinho industrializado, né? Olha quanto de fruta dá para eu comprar. O consumo de 3 dias de fruta, tá? Então, quando a gente coloca na ponta do lápis e vê os benefícios e os malefícios, que isso também tem que ser colocado na balança, a gente vê que de fato não é tão caro assim, ou que uma alimentação mais saudável, né? Baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Um outro obstáculo que a gente vem enfrentando é a questão das habilidades culinárias. Então, está tendo um
aquecimento dessa transmissão de habilidades entre as gerações, né? Antes, as nossas mães aprendiam com as avós, a gente aprendia com as mães, os nossos filhos com a gente, e hoje está se perdendo isso, né? Ah, as pessoas procuram, em função até do tempo, coisas mais fáceis, né? Porque trabalhar com os alimentos in natura exige habilidade, né? Porque ele tem diversas etapas de processamento. A gente precisa comprar, então tem que selecionar, depois tem que pré-preparar, então descascar, picar, temperar, cozinhar, combinar com outros alimentos, né? E isso exige uma certa habilidade, mas nada que a prática, né, não leve a uma perfeição, digamos assim, né? E é dessa prática culinária, né, de praticar todos os dias preparo de alimentos, que a gente vai aperfeiçoando os resultados. Então, melhorando o sabor, melhorando o aroma, a textura, a aparência, né? Então, isso precisa ser resgatado, né? Nossas crianças não visualizam isso, essa questão de como cozinhar. Eu trago até um exemplo da minha filha. Às vezes a gente pensa que, imagina, pôr a criança para cozinhar, ela não presta atenção nisso. Presta, gente. Só o fato dela estar no mesmo ambiente, conversando com o adulto que está preparando, mesmo que ela não esteja participando praticamente, mas esteja observando, ela grava isso, né? Isso vai ficando lá no subconsciente. Minha filha hoje é adulta, tem 19 anos, mora sozinha, e me falou assim esses dias: Nossa, mãe, quando eu estou cozinhando, eu vejo você. Então, quer dizer, os momentos que ela ficou comigo no preparo de alimentos, mesmo que elas que eu não estivesse ensinando, ficou gravado, né? Então, é importante esse resgate. O tempo também é um obstáculo muito grande, né? Como eu falei, preparar alimentos in natura requer tempo, né? Tempo de escolha, tempo de preparo, tempo, né, de porcionamento e até o tempo para comer, né? Comer também leva tempo, você sentar para comer, você ter um momento de sossego, e com essa vida moderna, com as demandas cada vez maiores, o tempo está ficando escasso, né? A distância entre a casa, o local de trabalho ou mesmo a escola, também o tempo vai interferir na alimentação. E a publicidade, né? A publicidade é um caso sério, né? A nossa população, independente da idade, ela fica muito exposta, né, à publicidade de alimentos, né? E a indústria, ela utiliza é, diversas estratégias para divulgar os seus produtos, né? Comerciais, na televisão, na internet, fornecem amostras grátis, fazem sempre promoções, ofertas, associam brindes junto com o alimento, né? Descontos, promoções, pague 3, leve 4, né? Infelizmente, a publicidade está aí muito presente, né? Seduzindo cada vez mais a população, né? Levando a população a acreditar, muitas vezes, que o alimento ultraprocessado tem uma qualidade superior a um alimento in natura, porque a propaganda fala rico em vitaminas, rico em minerais, auxilia no ganho de massa muscular, né? Então, isso leva a uma ideia errada, né? Do malefício e do benefício que esse alimento traz. E as crianças é o público-alvo da publicidade de alimentos, né? A gente pode reparar que os alimentos voltados para as crianças são bem coloridos, chamativos, estão sempre relacionados com personagens de desenho, super-heróis, né? Para justamente atrair a atenção, né? E estão presentes esse tipo de alimento bem no campo de visão das crianças, né?
Isso leva mais ainda ao consumo de ultraprocessados. Bom, e aí diante de todos esses obstáculos, né, o que fazer? A gente tem que ir driblando isso, né, buscando alternativas para no dia a dia, conseguir fazer escolhas mais saudáveis. Um ponto muito importante, e fácil até de fazer, é a gente ler o Guia Alimentar para a População Brasileira, né. Como o próprio nome diz, ele é um guia, ele vai direcionar as ações para a gente ter uma alimentação melhor, né. Então ele é um instrumento permanente de educação. E a regra principal que o guia nos traz é o consumo, uma alimentação com base em alimentos in natura e minimamente processados, priorizar preparações feitas em casas, né, e evitar ao máximo alimentos ultraprocessados, ou seja, descascar mais e desembalar menos, né. O guia alimentar, que é o material que está disponível para toda a população, e está lá no site do Ministério, né, disponível para download. Ele traz, por exemplo, exemplos de cardápio, né, e regionais, tá? Então, exemplos de cardápio comuns na região sudeste, comuns na região nordeste, tá? Para que a população consiga visualizar e fazer as escolhas, as melhores escolhas. Outra coisa que a gente pode fazer para driblar, né, um dos obstáculos, é evitar comprar alimentos onde a venda de alimentos ultraprocessados é maior, né. Então, por exemplo, verduras, frutas, legumes, é muito melhor a gente comprar em feira livre, sacolões, varejão, onde o volume de alimentos in natura e minimamente processados é maior, onde o custo também é menor, né. Quando a gente for ao mercado, levar a lista de compras. Primeiro, porque a gente faz um planejamento, né, do que comprar, quais os melhores alimentos, do que o que a gente realmente está precisando, né. Então aí a gente já supera vários obstáculos, a questão do custo, né, porque a gente consegue controlar a quantidade que está comprando e também um planejamento, comprando só o que precisa. Se eu levo lista, eu não preciso passar em todos os corredores, então eu gasto menos tempo no mercado, né. E se eu planejo o que comprar, eu com certeza consigo pensar melhor nos alimentos que eu vou escolher, né. Ou seja, menos alimentos ultraprocessados. A horta em casa também é uma opção bem legal, né, gente. Hoje, tudo que a gente quer fazer, a internet tem disponível lá para nos ensinar, né. E por que não uma horta em casa? Dá para fazer em garrafas PETs, dá para fazer no muro, dá para fazer num espaço muito pequeno, numa jardineira, até em sacadas de apartamento hoje a gente já vê hortas, né. E a horta na escola, sem dúvida, é um importante instrumento de educação alimentar e nutricional. A criança que participa da formação da horta na escola, ele experimenta legumes, verduras, ele passa a consumir, porque ele participou da construção desse alimento, né. Ele participou da formação da terra, plantou a sementinha, viu crescendo, colheu, né. Então, leva para casa, mostra para os pais e vê que aquilo vai fazer parte da refeição dele. Então, a horta, sem dúvida, é algo que auxilia muito a melhorar a alimentação, principalmente das crianças. Preferir alimentos da época também é um ponto que leva a gente a economizar, né, porque os alimentos da época são alimentos mais baratos e a gente também tem produtos de melhores qualidades. Ah, mas como é que eu vou saber, né? Eu trouxe a indicação do site do CEAGESP, tá? Lá ele ensina, ele tem um instrumento chamado
Hortipédia, né? Lá você pesquisa o alimento, né? Então tá lá os alimentos por ordem alfabética. E aí ele dá todas as informações sobre aquele alimento, qual época do ano que é a safra, né, daquele alimento. Então é o mês que ele vai estar mais em conta, que ele estará numa qualidade melhor. Ele dá indicação de substituição, se eu não tenho abóbora, o que eu posso comprar em substituição, tá? Ele dá até índices de preço e de aproveitamento. Então, é um site bem interessante, é uma fonte confiável e que a gente pode utilizar a nosso favor. Outra coisa que a gente pode fazer aí para driblar o obstáculo, como o trabalho, às vezes, a casa é longe do trabalho, né? Comer fora é caro, comer fora às vezes nos leva a fazer escolhas não tão saudáveis. Então, levar comida para o trabalho, levar marmita é uma boa opção, tá? Porque você fez a sua alimentação em casa, com todo o cuidado, com uma boa escolha, tá? Agora, se isso não for possível, faça a opção para comer menos em fast foods, né? Procurar comer mais em restaurante, onde tem comidas mais caseiras, onde você pode escolher os alimentos que você vai colocar no prato. Ah, a questão das atividades culinárias, então, como eu falei, tem que ser desenvolvida, né? E se a gente dividir com outra pessoa, né? Ter uma companhia para fazer isso, fica muito mais agradável. E por que não levar nossas crianças, levar os jovens ou qualquer outra pessoa da família, né, para cozinhar junto, para participar desse momento, né? Nas rodas de amigos, nas rodas de família, voltar a trocar receitas, né? Dicas. Às vezes um tem uma forma mais rápida de fazer as coisas, então troca de conhecimentos, troca de informações, né? E para desenvolver habilidades, a gente precisa começar, né? Então, por que não começar a cozinhar em casa, né? Por que não começar a cozinhar na escola, né? Será que não há possibilidade da gente inserir essa questão das habilidades culinárias no currículo da escola? Não digo na prática, mas talvez primeiramente com conceitos teóricos, né? Para ver se desperta mais o interesse dos nossos adolescentes, por exemplo, tá? E dominando essas técnicas culinárias, a gente vai ver que até o tempo de preparo das refeições acaba diminuindo, né? A prática leva à perfeição. Outro ponto importante para a gente driblar aí os obstáculos é aquela questão da informação, né? Que a pesquisa também nos apontou, a leitura dos rótulos, né? Então, hoje, os rótulos são difíceis de serem interpretados, né? Até nós, profissionais, às vezes, temos dificuldades nisso. Mas, a partir de outubro, né, agora de 2022, nós teremos uma alteração no rótulo dos alimentos. Então, isso facilitará um pouco a interpretar o que aquele alimento está trazendo para a gente, né? A primeira mudança interessante é que o rótulo vai ter o fundo branco e as letras em preto, né? Porque hoje o que a gente vê? Que o rótulo, a informação nutricional se confunde, né, na embalagem colorida e às vezes a gente nem consegue ler. Então, o fato dele ter um fundo branco com letra preta vai ficar bem mais fácil da gente visualizar, né? Outro ponto importante é que além do tamanho da porção, que hoje só fala, né, o tamanho da porção. Por exemplo, um pacote de biscoito recheado, lá fala porção 3 unidades, mas não fala quanto que aquela embalagem rende, quantas porções rende. Então, a nova rotulagem vai indicar isso, tá? Outro ponto importante que hoje nós não temos é que a gente não consegue comparar um produto com o outro,
porque as informações dos nutrientes vêm de acordo com o tamanho da porção. E a nova rotulagem obriga que tenha a distribuição dos nutrientes em 100 gramas de alimentos. Então, se todos os rótulos tiverem informação por 100 gramas, eu consigo comparar e fazer escolhas melhores, porque esse novo rótulo obrigatoriamente vai ter que mostrar quanto o alimento tem de açúcar, quanto tem de fibra, quanto tem de gordura, e aí vai ser possível eu fazer a comparação para fazer escolhas melhores. Outro ponto importante é que na frente do rótulo, ele vai ter que alertar o consumidor com relação à quantidade, se esse alimento tem um alto teor de açúcar, de gordura e de sódio, né? Então, será mais ou menos assim, a lupinha, né, indicando a quantidade que tem bastante. Então, isso já vai ser um alerta para a gente escolher melhor os alimentos. O tempo de preparo, né? Então, o tempo a gente viu que é um obstáculo, mas a gente já parou para fazer comparação, né? Quanto tempo eu levo para cozinhar um macarrão instantâneo, que é só abrir o pacote? É rápido. Só que com 5 minutos a mais, eu cozinho um pacote de macarrão normal, macarrão sêmola, com molho de tomate e utilizo temperos naturais, né? Então, às vezes a gente pensa que é tão rápido, mas e o malefício? Né? Um pacote de macarrão instantâneo é rico em gordura, porque ele é frito, e ele é rico em sódio. Ele tem 5 gramas de sal por pacote. E 5 gramas, para vocês terem uma ideia, é a recomendação do consumo diário de sal. Então, se eu comi um macarrão instantâneo, né, a minha dosagem de sódio nesse dia já foi embora. Uma outra dica: cozinhar feijão, já cozinha numa quantidade maior, congela em porçãozinha, isso facilita. Ao longo da semana você vai ter o feijão. Ai, Luciana, mas feijão fresquinho é tão gostoso. Tá, cozinha sem tempero e na hora de descongelar você refoga o tempero e coloca o feijão. Gente, fica igual ao feijão fresquinho, né? Então, isso é uma forma de facilitar o dia a dia. É a mesma coisa com relação à verdura. Se eu escolho e planejo a quantidade de verdura que eu preciso usar durante a semana, eu já faço a higienização, seco e deixo guardada numa caixa plástica, né? Eu consigo ter verdura lavada e pronta para o consumo a semana inteira, né? Porque fala sério, você chegar à tarde em casa, à noitinha, ainda ter que lavar verdura, a gente acaba desistindo, não é mesmo? Eu sei disso. Então, por que não, né? Usar dessa forma prática de já lavar tudo de uma vez e deixar prontinho para o uso, né? E também não é todo dia que eu preciso preparar uma refeição bem completa, né? Com alimentos de todos os grupos. O dia que eu estou mais atrasada, que eu cheguei um pouco mais tarde, eu posso fazer opções por preparações mais simples, que também vão conter nutrientes, né? Que também vão ser saudáveis. Sopas, omeletes, arroz com legumes, né? Preparações com alimentos in natura, com temperos naturais. Isso que é o importante. A divisão, né, das responsabilidades, né? Todo mundo na casa tem responsabilidade. Então, quando a gente divide as tarefas, né, isso se dilui e a gente consegue ter mais tempo, né? Deixar de ver o ato de cozinhar como um fardo, né, gente? Chegou cansado do serviço, putz, ainda tem que fazer janta, né? Mas quando a gente vai comemorar alguma coisa, vai reunir os amigos, não é sempre em volta de uma alimentação, vamos fazer um churrasco, ter uma reunião, vamos fazer um cafezinho, né? Por que não o dia a dia fazer do ato de comer um prazer também, né? Uma forma da gente encontrar tempo é rever o tempo que a gente está gastando com outras atividades, né? Então, quanto tempo eu passo no celular, por exemplo? De repente, eu posso trocar um pouco desse tempo, né? Um tempo que eu passo em frente à TV para gastar com a atividade da alimentação da família, né?
dividindo as tarefas, todo mundo participando, um momento de saber como foi o dia, né? De colocar o papo em ordem, tá? Outro ponto interessante, principalmente com relação à propaganda, à publicidade, é sempre assistir TV junto com as crianças, né? Porque como elas são bombardeadas com propagandas de alimentos ultraprocessados, se o adulto estiver ali perto para falar que aquilo não é bom, não é tudo que está falando que é saudável, né? Que não é porque tem o brinquedinho que aquele alimento é bom, falando numa linguagem que a criança saiba interpretar, com certeza você já vai estar trabalhando essa questão dela fazer escolha melhores, né? Então, quanto menos tempo a criança passar na televisão, também vai ser uma forma dela ficar menos exposta a esse tipo de propaganda, tá? Outro ponto importante é que a escola também pode fazer essa discussão com relação à propaganda, né? E a gente não pode esquecer que, né, às vezes as nossas ações falam mais que as nossas palavras. Então, não adianta eu pedir para a criança assistir menos televisão se eu fico o tempo todo da televisão, né? O que eu oriento para a criança, eu também tenho que praticar. Não adianta eu pedir para ela comer verdura, se no meu prato nunca tem verdura, para eu dar o exemplo, né? Lembra que a gente viu anteriormente que nós somos o exemplo, né, para os nossos filhos. Então, não adianta falar, a gente tem que fazer, tem que demonstrar. Uma outra estratégia é a gente fazer refeição dobrada. Então, por exemplo, eu já faço uma quantidade maior e aproveito essas sobras numa próxima refeição, fazendo uma outra preparação, né? Por exemplo, eu fiz uma carne moída refogada, a gente se serviu dessa preparação nessa refeição, o que sobrou, numa próxima eu posso transformar num escondidinho, num molho para o macarrão, né? Então já é uma forma de se cozinhar para 2 refeições, né. As sobras também podem ser congeladas, né, congelar em porções, em utensílios adequados, claro, ficar atento à validade, depois que a gente congela tem que ser consumido em 1 mês, tá. Mas é uma forma da gente não desperdiçar e sempre ter algo pronto para uma emergência, para facilitar o dia a dia. O aproveitamento integral dos alimentos também é bem interessante com relação ao custo, e até é o tema da Semana Mundial da Alimentação desse ano, né? A gente joga cascas, sementes, folhas, que não são partes habituais, né, do nosso consumo, mas são partes muito ricas em nutrientes, né? Às vezes tem mais nutrientes na casca que na polpa. Então, a gente precisa pesquisar mais sobre isso, se inteirar sobre como aproveitar melhor os alimentos, né? É uma boa estratégia para a gente economizar e melhorar o valor nutricional das nossas refeições, tá? Então, pessoal, leiam os rótulos, né? Façam comparações entre os alimentos. É uma forma da gente fazer uma escolha mais saudável, tá? E aí eu trouxe um exemplo, né? Então, lê o rótulo, olha aqui. A gente pega uma embalagem de franguinho, né, empanado, e se a gente para ver o rótulo, essa marca especificamente, ela não tem só carne de frango. Olha, ela tem carne de frango, ela tem pele de frango, ela tem proteína de soja, fora um monte de produtos químicos que ela tem, né? A quantidade de gordura. Agora, eu não consigo fazer um franguinho empanado com o peito de frango, né? Então, 1 quilo de peito de frango é mais barato que 1 quilo desse franguinho empanado que a gente já compra pronto. E aqui, sem dúvida, é mais saudável, né? Além de eu ter um controle da qualidade
de não ter a adição de produtos químicos, eu posso fazer diversas preparações com isso, tá? Então, pessoal, a mensagem que eu tinha para vocês hoje era essa, né? Desembale menos, descasque mais, vamos informar cada vez mais as pessoas com relação à alimentação, né? Principalmente as famílias. Não tem problema que às vezes a gente vai na escola, faz uma roda de conversa e apenas 5 pais comparecem, tá? É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Hoje 5, amanhã 10, depois 15, até que a gente consiga atingir a escola toda, né? E à medida que os pais aprendem alguma coisa, acabam falando para os outros, né? Acabam vendo a importância de se inteirar com o que acontece na escola. E dessa forma, a gente vai aí espalhando informações sobre alimentação saudável para melhorar o estado nutricional e os hábitos alimentares da nossa população. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Eu sou Marcos, conselheiro do Conselho de Alimentação Escolar. Queria saudar a todos aqui, em especial as unidades educacionais presentes. SEI Nair Valente, SEI Marilene Cabral, MFEI Zeferino Vaz, SEMEJA Nízia Floresta Augusta, SEI Maria Odete, MFEI Elza Peregrini, SEI Curumim, SEI Maria José, SEI Raio do Sol, SEI Helena Novaes, SEI Lídia Bencardini Mazelli, SEI Mauro Marcondes, SEI Helena Novaes, SEI Benquerê Eduarde, SEI Batrum Curi, SEI Matilde, SEI Amélie Rossim, SEI Criança Esperança do Amanhã, SEI Emília Risse, SEI Dalina, SEI Orlando, SEI Maria Martorano, SEI Benemérita Pascoal, SEI José Fidelis, SEI Billy Graham, Casa da Criança de Souza e SEI Chu e Sun. Essas foram as unidades que estiveram aqui conosco no período da noite. No entanto, nós tivemos aqui uma presença de aproximadamente 80 pessoas nos assistindo. Quero agradecer a todos que nos assistiram e dizer que as perguntas que foram colocadas no chat foram todas respondidas ao longo da nossa palestra. E aqui é muito bom a gente agradecer a todos que estão nos assistindo, no sentido de que é importante discutir sobre alimentação escolar, bem como discutir as formas e os processos que são inerentes à alimentação escolar. Precisamos entender que a alimentação a gente não come só como um fato do exercício de comer, mas também é um alimento que precisa ser pensado na perspectiva do afeto, na perspectiva de quem você alimenta, como você alimenta, que olhar que se impregna, que traz a percepção da alimentação escolar. Creio que aqui foi apresentado a logística de como o alimento sai do SEASA e chega até a unidade. Para além disso, também foram tecidas aqui várias possibilidades de como fazer essa alimentação escolar. O importante do nosso seminário, a primeira questão é disseminar a existência do seminário, existência do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar,
A segunda é dar as informações necessárias para que as pessoas possam, a partir daí, estar junto às escolas como parceiro, como pessoas que vão se juntar para algo acima daquilo que nós somos. É muito importante quando a gente trabalha na perspectiva de ajudar o próximo, de olhar para o próximo com um olhar de empatia. É muito importante que as escolas, as unidades educacionais, os educadores, as equipes gestoras possam olhar para a alimentação escolar não somente pelo fato de se alimentar, mas pelo prazer. A vida nos requer prazer. Prazer de viver, prazer de comer, prazer de estar, prazer de compartilhar. E aí eu acho que a ideia da alimentação escolar é isso. Sentar à mesa com os nossos colegas, com os nossos educadores, e a partir daí podemos fazer a nossa alimentação escolar com prazer, com alegria, e proporcionar um dia diferente, né? O dia diferente que é diferente da nossa casa, do nosso cotidiano. Creio que aqui foi apresentado a proposta do CAI, bem como da CONUTRI, no sentido de sairmos de uma cozinha doméstica para uma cozinha industrial. Esses são os esforços da Secretaria Municipal e trazem aqui essas informações para cada vez mais as escolas possam olhar para tudo que está sendo feito, tudo que está sendo produzido, tem um único objetivo: uma educação de qualidade e um atendimento às crianças, jovens e adultos. Maria Helena, deixo aí com você para encerrar esse nosso encontro maravilhoso. À tarde também tivemos uma presença efetiva dos profissionais, das unidades. Tivemos aí uma presença de 100 pessoas à tarde, agora à noite tivemos uma presença de 83 pessoas. Isso quer dizer, né, Maria Helena, que de alguma forma nós estamos aí sendo contemplados com uma plateia maravilhosa, com perguntas. A gente percebeu que existe pais, existem profissionais, existem os professores, supervisores e todos. Obrigado por tudo e uma boa noite a todos. Gente, obrigada. Queria agradecer também a Luciana pela brilhante palestra, pela Camila, né, que está aqui no apoio com a Luciana. Acho que a Camila acabou respondendo todos os questionamentos. Nós tivemos questionamentos que é o que a gente vem buscando mesmo. A gente sabe que é um desafio, que isso é difícil, que não é difícil só para Campinas, para todas as cidades aqui da região, todos que trabalham com alimentação escolar, eles também têm os mesmos problemas, os mesmos desafios que a gente, mas como a Luciana falou, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente tem que conscientizar as pessoas, isso não é fácil, mudar hábitos alimentares, mudar a prática nas casas das pessoas, né? Então, esse é o nosso trabalho, e o importante é isso, é a gente trabalhar numa equipe, em conjunto, tendo o apoio da escola, da família e da nutrição. Então, eu agradeço a vocês, muito obrigada pela oportunidade. Amanhã nós temos uma continuação do seminário, né? Nós temos a palestra com a Jomara sobre os cardápios e com a Renata sobre a alimentação saudável, também teremos uma continuidade. Espero que vocês aproveitem e nossos contatos, né, ficaram à disposição para vocês que tiverem a demanda de palestras, de conversa, de qualquer questionamento, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada e boa noite.